Aquele solavanco estranho que sentes na caixa de velocidades ao arrancar nos semáforos pode ser o prenúncio de uma fatura de milhares de euros, e a culpa é quase sempre de um detalhe que as próprias oficinas ignoram solenemente. Começamos por aqui, porque o maior mito da indústria automóvel moderna é o famoso óleo de transmissão vitalício. A gestão da temperatura é absolutamente crítica para a saúde de qualquer caixa automática. Cada grau acima da temperatura normal de funcionamento corta literalmente a vida útil do óleo pela metade. Se o óleo e os componentes internos conseguem facilmente ultrapassar a marca dos 160 mil quilômetros dentro da temperatura ideal, assim que o sistema aquece em demasia, inicia-se um processo de oxidação e envernizamento rápido e letal. Quando a temperatura sobe além dos limites, os vedantes de borracha endurecem, os aditivos de fricção degradam-se e os discos de embreagem internos começam a patinar, gerando ainda mais atrito. A caixa começa literalmente a cozinhar-se de dentro para fora, criando depósitos de carbono que tornam os danos irreversíveis. O protocolo oficial de serviço para caixas muito comuns no nosso mercado, como as da ZF, dita regras absolutamente rigorosas sobre a temperatura. Não há cavaretas de medição antigas para facilitar a vida. O bujão de enchimento atua como o único indicador de nível, mas o óleo tem de estar rigorosamente entre os 30 e os 50 graus Celsius. Quando o mecânico atesta o óleo e este atinge essa temperatura específica com o motor ao ralenti, um leve gotejar pelo orifício significa que o nível está perfeito. Se a oficina fizer este enchimento com o carro totalmente frio ou demasiado quente, a expansão térmica natural do fluido vai resultar numa caixa com falta ou excesso de óleo, o que dita uma sentença de morte prematura para a mecânica. Se andas constantemente no para-arranca das cidades portuguesas ou puxas reboques, considera instalar um radiador de óleo extra. Baixar um pouco a temperatura de operação é o suficiente para duplicar a longevidade da transmissão. A maior mentira que te contaram nas aulas de condução e que tens aplicado todos os dias é que pisar o acelerador de forma extremamente suave e lenta poupa combustível. Parece contraintuitivo, mas acelerar de forma mais decidida é, na verdade, a técnica fundamental para não deixares metade do teu salário nas bombas de gasolina. Os motores de combustão interna possuem uma faixa de rotação e carga onde transformam o combustível em movimento com a máxima eficiência possível. Quando tentas arrancar a pisar ovos, mantens o motor numa zona de baixa eficiência e baixo binário durante demasiado tempo, a lutar contra o peso do carro. Ao acelerares de forma afirmativa e vigorosa, sem nunca chegar a colar o pedal no fundo do tapete, atravessas essa zona ineficiente rapidamente e entras logo no ponto de maior rentabilidade térmica do motor. Isso permite-te engrenar as mudanças superiores muito mais cedo e aliviar o pé do acelerador numa fração do tempo. A regra de ouro é chegar às mudanças altas o mais rápido e seguro possível. Um carro a circular a 60 km por hora, em quinta velocidade, está a consumir uma gota, em comparação com o mesmo carro a manter a mesma velocidade em terceira marcha. Se combinares uma aceleração decidida com a antecipação inteligente do trânsito, evitando travagens desnecessárias, o teu pé direito consegue melhorar a economia de combustível em mais de 30% no mesmo trajeto de sempre. Antes de mergulharmos no próximo pesadelo mecânico que assombra milhares de condutores em Portugal, aproveita para subscrever o canal, assim garantes que não perdes os próximos segredos de garagem que vão salvar a tua carteira. E por falar em carteira, nada destrói mais as finanças de um condutor português do que o temido filtro de partículas, ou FAP. O nosso mercado está inundado de carros a gasóleo, comprados na ilusão da poupança, mas que passam a vida a fazer trajetos de 5 km para ir ao supermercado ou deixar as crianças na escola. O gasóleo precisa de calor para queimar os resíduos de forma limpa. Num trajeto curto de cidade, o motor nunca atinge a temperatura ideal e a fuligem espessa começa a acumular-se nas paredes do filtro de partículas. Quando a luz amarela de aviso acende no quadrante, a reação típica de muitas oficinas é ligar a máquina de diagnóstico, apagar o erro e, na pior das hipóteses, despejar um aditivo barato no depósito e cobrar-te uma nota preta. Mas o problema mecânico continua lá. A regeneração natural do filtro exige que os gases de escape atinjam temperaturas altíssimas, algo que só consegues ao manter o motor numa rotação constante, acima das 2.500 rotações,
durante uns bons 20 a 30 minutos em autoestrada. Se ignorares a condução necessária para esta limpeza natural e confiares apenas em apagões de erros informáticos, o filtro vai ficar irremediavelmente entupido, causando contrapressão no turbo, o que frequentemente resulta na quebra total da turbina e num orçamento de reparação que te vai fazer suar frio. Mesmo que faças tudo certo com a mecânica, há poucas coisas tão embaraçosas como chegar a um sinal vermelho com o carro a chiar alto o suficiente para acordar o quarteirão, especialmente quando sabes perfeitamente que as pastilhas ainda têm bastante material. A maioria das pessoas vai à oficina reclamar e o mecânico despacha o assunto trocando as pastilhas novamente. No entanto, os engenheiros alemães sabem há décadas que o chiar dos travões raramente é um problema de desgaste, mas sim um complexo problema de ressonância e vibração. Quando a pastilha pressiona o disco, gera-se atrito, o atrito gera calor. E sob certas condições de falta de isolamento, todo o conjunto do travão começa a vibrar numa frequência tão alta que o teu ouvido interpreta como um guincho estridente. O grande culpado disto é a vidragem das superfícies. Se andas sempre no trânsito citadino a dar toques suaves no travão, sem nunca deixares os componentes atingirem as temperaturas ideais de funcionamento, cria-se uma película dura e espelhada tanto na pastilha como no disco. As superfícies vidradas perdem a sua capacidade natural de fricção progressiva e passam a gerar microvibrações sempre que se tocam. A corrosão também entra nesta equação, especialmente nas manhãs úmidas de inverno. O disco de ferro ganha uma camada fina de ferrugem com o orvalho noturno. Se as zonas de contato das pastilhas com as maxilas, onde deslizam as pequenas molas metálicas, estiverem secas e enferrujadas, a pastilha não consegue afastar-se do disco corretamente quando largas o pedal, originando mais ressonância. A solução oficial não é atirar material novo para o lixo, mas sim desmontar, usar uma lixa de grão 120 para remover o espelhado da pastilha, limpar tudo com spray de travões e aplicar uma massa de cobre ou massa cerâmica nos pontos de contato da maxila. É claro que há limites. Se espetares a unha no rebordo exterior do disco e sentires um degrau superior a 1,5 mm, ou se a pastilha tiver menos de 3 mm de espessura de material de fricção, aí sim, a substituição física é inevitável e obrigatória por questões de segurança. A propósito de reparações obrigatórias e orçamentos assustadores, se estás a gostar das dicas até agora, não te esqueças de subscrever o canal para apoiar o nosso conteúdo antes de falarmos sobre o vilão silencioso das transmissões manuais. Quando desligas o teu carro a gasóleo e ouves um chocalhar metálico vindo debaixo do capô, ou quando sentes uma vibração estranha a pulsar diretamente na sola do teu sapato ao pisar o pedal da embreagem, estás perante os sintomas clássicos de um volante bimassa em agonia. O volante bimassa foi inventado para absorver as intensas vibrações de torção características dos motores modernos de injeção direta, poupando a caixa de velocidades de impactos brutais. Com o tempo e o uso em cidade, as molas internas deste pesado componente metálico cedem. Muitas vezes, para poupar dinheiro, as oficinas sugerem trocar apenas o disco de embreagem e o prato de pressão, ignorando o desgaste do volante bimassa porque a peça é cara. Esta é uma economia que te vai custar o dobro no futuro. Montar uma embreagem nova sobre um volante bimassa danificado vai destruir o material de fricção recém-instalado em menos de metade do tempo, e as vibrações não filtradas vão acabar por moer os rolamentos internos da própria caixa de velocidades. O serviço bem feito exige sempre a substituição do kit completo, por mais que a fatura inicial assuste. A estética e a segurança do teu carro também sofrem com a idade, e poucos problemas são tão evidentes como os faróis baços e amarelados, que além de envelhecerem o carro 10 anos num instante, garantem um chumbo direto na inspeção periódica. Existe uma febre de kits de polimento rápido no mercado, mas todos partilham a mesma falha estrutural fatal, pois tratam o sintoma e ignoram completamente a causa. O plástico não fica baço por acumulação de sujidade, fica baço porque a camada de fábrica que o protege dos raios ultravioleta foi destruída pelo sol. Quando simplesmente lixas e pules a superfície para recuperar a transparência, o plástico cru fica totalmente exposto. Em poucos meses, o sol vai voltar a queimar o policarbonato, e ficas com o mesmo problema. A abordagem validada por entidades rigorosas como a TÜV alemã envolve tecnologia muito mais avançada do que simples polimento.
O segredo está na aplicação de selantes com base em nanotecnologia logo após o polimento. Estas partículas microscópicas são concebidas para penetrar nos poros do próprio plástico e criar uma ligação química a nível molecular, construindo uma nova barreira contra os raios ultravioleta que se funde com o material em vez de apenas assentar por cima dele. Este selante não sai nas lavagens, não descasca e garante a transparência da lente durante anos, sendo a única forma real de restaurar a ótica de forma definitiva. Mas a parte cosmética de nada serve se o motor do carro decidir falhar de forma misteriosa. Um dos diagnósticos mais frustrantes na garagem acontece quando o motor começa a trabalhar a 3 cilindros, a tremer como uma máquina de lavar desequilibrada, e nem as velas novas nem as bobines de ignição resolvem o problema. Quando isolas a falha de ignição a um único cilindro e as peças elétricas básicas já foram descartadas, estás perante um problema de injeção de combustível ou de compressão mecânica. Existe um truque da velha guarda que os técnicos experientes usam antes de começarem a desmontar peças caras cegamente. Basta pegar numa chave de fendas bem comprida e encostar a ponta metálica diretamente ao corpo do injetor do cilindro suspeito, colando a orelha à outra extremidade do cabo. A chave de fendas funciona como um estetoscópio mecânico incrivelmente sensível. Num injetor funcional, vais conseguir ouvir perfeitamente o clique rápido e constante da válvula mecânica interna a abrir e a fechar milhares de vezes por minuto para pulverizar o combustível. Se ao repetires o processo no injetor do cilindro problemático, o som for abafado, inexistente ou completamente diferente do ritmo dos outros, acabaste de encontrar a raiz do problema sem gastar um cêntimo em máquinas de diagnóstico complexas. Todo cuidado com a manutenção preventiva vai por água abaixo se cometeres um dos erros mais perigosos e destrutivos que existem durante os meses rigorosos de inverno. Ligar os cabos de encosto ou tentar carregar uma bateria que esteja fisicamente congelada é uma receita garantida para o desastre. Se o carro passou a noite na rua com temperaturas abaixo de zero na serra e a bateria já estava num estado de carga muito baixo, o eletrólito no seu interior pode transformar-se num bloco de gelo sólido. O que acontece é que à medida que uma bateria descarrega, o ácido sulfúrico reage ativamente com as placas de chumbo, criando água no processo. Quanto mais fraca estiver a bateria, mais água existe na mistura, elevando dramaticamente o ponto de congelamento do fluido. Se tentares injetar uma corrente de carga forte numa bateria neste estado, o gelo interno funciona como um bloqueio absoluto, que impede que a reação química ocorra de forma homogênea. A energia não tem para onde ir e acaba por gerar um calor pontual intenso. O pior cenário é que este processo cria e aprisiona gás hidrogênio altamente volátil no interior da carcaça plástica, o que frequentemente resulta no rebentamento violento da bateria, projetando ácido corrosivo por todo o compartimento do motor e possivelmente para o teu rosto. A única forma segura de lidar com uma bateria congelada é inspecionar o invólucro em busca de fissuras ou inchaços e, se estiver tudo aparentemente intacto, removê-la com cuidado, levá-la para o interior e deixá-la descongelar naturalmente à temperatura ambiente entre 12 a 24 horas antes de pensar sequer em ligar um carregador lento. O mundo da mecânica automóvel está cheio de armadilhas que podem esvaziar a tua conta bancária num piscar de olhos se não souberes como as peças realmente funcionam. Deixa nos comentários qual foi a avaria mais bizarra ou a fatura de reparação mais dolorosa que já tiveste de pagar na oficina. E claro, não saias deste vídeo sem subscrever o canal para continuarmos a explorar juntos o lado prático e sem filtros dos motores.